Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus nosso Senhor vem sempre em nosso socorro. Pode ser a situação que for, mas Ele não nos deixa sozinhos. Bendito seja, meu Deus, porque sempre socorre os que de Ti precisam. E aqueles que em vós encontram a alegria, livre será de todas as amarras desta vida, todas as perseguições, as investidas do inimigo, porque é sempre constante. Nossas fraquezas, nossas dificuldades, nossas limitações. Deus sempre vem em nosso socorro para fortalecer e dizer para cada um de nós: coragem, eu venci o mundo. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas não sabem mais procurar a Deus. Querem descartar o Senhor, querem descartar a família, querem descartar tudo aquilo que é honroso, sagrado, que traz dignidade para o ser humano. Nós cristãos sabemos que se não tem Jesus Cristo, não tem nada. Não tem nada. Como é que pode existir a criatura sem o Criador? Nós todos sabemos das nossas fragilidades. Somos um sopro de vida. A qualquer momento, esse sopro pode ser tirado. As pessoas estão bem agora, daqui a pouco acontece algo e já não existe mais. A gente vê jovens, pessoas sadias, fortes. Daqui a pouco, cadê? Ah, já foi, morreu. Por quê? Nós somos efêmeros, somos passageiros. E se não estivermos unidos à vida, nada poderemos colher. Quem é a vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diz Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E eu e você devemos dizer: guardo no meu coração tua palavra, para não te ofender. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Pois, meu irmão, minha irmã, se não guardarmos no coração a palavra do Senhor, como se sustenta a vida humana? Como vive? Não pode viver. Aquele que se une a mim terá vida e vida eterna. Esta é a palavra do Senhor, palavra da salvação. É Jesus nossa vida. Aqui seu Ayrton, conhecido como Ayrton Taxista. Se inscreva no canal, deixe um joinha, um comentário e compartilhe, meu irmão, minha irmã. É preciso que o Evangelho de Jesus chegue a todos os corações. Sem abrir mão de ninguém. Seja aonde estiver, do jeito de ouvir Jesus falar com ela. E ele fala através de quem? De mim e de você. Não tenha dúvida. Olha, hoje é dia 5 de julho de 2023, 13ª semana do tempo comum. Hoje é quarta-feira. E a primeira leitura de hoje é do livro do Gênesis, capítulo 21, versículo 5. Depois passar para o versículo 8 até o versículo 21. Fala de Abraão, que quando nasceu o filho dele, Isaac, ele já tinha 100 anos. Então, quando o menino desmamou, Sara disse que não queria aquele menino ali junto com Isaac,
que a filha da escrava Agar não ia ser herdeiro. E Abraão ficou muito triste com isso, porque ele era filho, Ismael era filho. Tudo que a sua esposa mandar, não fique triste, pode mandar ele embora. Então Abraão pegou um odre, uma cabaça, e deu a Agar cheia com água, e mandou que ela fosse embora com o menino. Ela foi, em determinado lugar, quando acabou a água, sentou, disse, não quero ver o menino morrer. Sentou à frente, a distância de um tiro de uns 100 metros, mais ou menos, de distância, um tiro de arco. O anjo do Senhor falou, porque o que tens, Agar? Porque ela chorava. Não chore. Então o anjo abriu os olhos dela, ela viu, encheu o odre, a cabaça de água e deu para o menino. Ele disse, dele farei também uma grande nação. Ali ele cresceu, tornou-se um grande arqueiro, o Ismael. Isso é o resumo da primeira leitura de hoje, que quer dizer o quê? O esposo deve viver em harmonia com a sua esposa, porque a palavra do Senhor diz que um sustenta o outro. Isso. O salmo de hoje é o Salmo 33. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O evangelho de hoje é segundo São Mateus, capítulo 8, versículo 28 a 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saídos dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, eles gritaram, que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe, se nos expulsais, manda-nos para a manada de porcos. Disse Jesus, ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se do monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, veja, Jesus expulsou os demônios que estavam naqueles homens. Diz que eles estavam nos túmulos do cemitério. Outro evangelho diz que eles eram tão violentos, estavam sob os túmulos, se cortando, se ferindo e agredindo quem passava. Diz que amarravam com correntes, mas eles arrebentavam as correntes. Ao ver Jesus, diz, quem é que tenha a ver conosco, Jesus, Filho de Deus?
Que tens a ver conosco, Jesus, Filho de Deus? Vê que os demônios, eles sabem quem é Jesus. Não se engane, meu irmão, minha irmã, com pessoas que utilizam o nome de nosso Senhor para justificar suas maldades, justificar seus caminhos errados, torpes, ao contrário do que ensina a palavra de Deus, porque ele conhece. Em outra, Jesus, Filho de Deus vivo, olha. E Jesus diz, cala-te e sai do homem. Então, veio para nos atormentar antes do tempo, sabendo que a presença de Deus expulsa o inimigo, sabendo que a presença de Jesus, onde está Jesus, o diabo não pode estar. Não fica. Pediu que fosse permitido que ele fosse para os porcos. E Jesus consentiu e disse que a manada toda, no outro evangelho diz que mais ou menos 2.000 porcos se jogaram dentro do mar e morreram. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porco, para os judeus, era considerado impuro, impuros. E os porcos, as legiões de Roma, era considerado porcos, que eram impuros. Então, era uma maneira dele dizer que aqueles porcos ou os soldados de Roma também fazia parte da impureza porque oprimia o povo. Mas eu quero pegar outro ponto importante aqui. Ver que Jesus expulsou os demônios, eles foram para os porcos se jogaram da montanha abaixo, caíram no mar e morreram afogados. Os homens ficaram livres, sadios, dali em diante. E eles não se alegraram com isso. Os gadarenos pediram que Jesus se retirasse da região deles, porque os porcos tinham morrido, tinham tomado prejuízo. Então vê que as pessoas muitas vezes se preocupam mais com os seus bens do que com a vida, com o poder do que com a vida humana. Os pobres só são utilizados para justificar os planos daqueles que vivem pela ganância. Mas, seu Ayrton, é pecado eu ter minha casa, meu carro, minha chácara, ou minha fazenda, uma fábrica, uma indústria? De jeito nenhum. O pecado está em as pessoas colocarem sua confiança nestas coisas. Porque o material, quando morre, fica aí. É ruim você ter uma reserva? Não. Jesus, quando multiplicou os pães, mandou que recolhesse os pedaços para que nada se desperdiçasse. Nada se desperdiçasse. Na parábola das jovens prudentes, aquelas jovens que foram prudentes levaram óleo suficiente e um pouco de reserva para dar, para esperar. Então, não é pecado nem amaldiçoado o ser humano que tem as coisas. Você veja que um industrial, quantos empregos ele gera? Quantas pessoas se alimentam? Empregos para os trabalhadores que trabalham diretamente. Emprego para aqueles que compram o produto e vai vender nas lojas. Os vendedores. Renda para aquele que comprou, o outro empresário que compra e vai vender. Benefício para quem compra. Então, quem tem a agricultura, o agronegócio, feijão, a batata, o tomate, o pimentão, a maçã, a cebola, o alho, a verdura, as frutas, alimenta a todo mundo.
Então, isso é a bênção de Deus. Dá emprego para muita gente, para que eles tenham o próprio trabalho, e aquilo que a terra produz, alimenta os outros. A mim e a você. De onde é que vem a nossa alimentação, que moramos na cidade? E os que trabalham no campo, comem de onde? Da plantação. Então não é ruim. O que é ruim? A ganância, a exploração, a falta do conhecimento e o reconhecimento que tudo isso vem de Deus. Quem produz porcos, não é para a gente comer uma bisteca, um filé de porco, frango, quem tem as grandes granjas, criatórios de galinhas. Então, tudo isso faz parte da engrenagem da vida do ser humano. Mas, quando a pessoa coloca essas coisas acima de Deus, perde todo o sentido. Não por causa do material, dessas coisas que acabei de falar, e de tantas outras, mas porque a pessoa, ao invés de olhar para Deus, que deu tudo isso, então, aqui, eles ficaram preocupados com os porcos que perderam o prejuízo e tiraram Jesus de lá. Se retire de nosso território, porque você está dando prejuízo. Não é assim que acontece? Quando Jesus chega na vida das pessoas que tem que mudar de vida? Quem está nas drogas tem que mudar de vida. Aí, aquele lá que vende não vai ficar satisfeito. Quem está na prostituição, deixou aquele que está explorando, não fica satisfeito. Não fica satisfeito. Quem está na política, que explora os outros, que quer o poder para poder massacrar, enganando a todos, ele não fica satisfeito com a presença de Jesus. Porque Jesus vai de encontro a isso. Contra a corrupção, que é roubar o dinheiro do povo, contra as armações que são feitas, as maquinações para poder manter o poder. Então, ficam contra Jesus e querem expulsar. Não é lugar. Num parlamento não é lugar para falar de Jesus. Não é isso que se diz nos parlamentos? Já ouvi nas emissoras de rádio. Não, o evangelho tem que ser pregado dentro da igreja lá, para aqueles que lá estão. É para eles, não é para todo mundo não. Não é não, é para todo mundo mesmo. Anunciai oportuno e inoportuno, diz a palavra de Deus. Jesus diz, ide e ensinai a todos a observar tudo quanto eu vos ensinei. O que eu falo aqui dentro de casa, para vocês, ao pé do ouvido, ensinai, proclamai por cima dos telhados. Está aqui, olha. Meio de comunicação. Rádio, televisão, WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter, tudo. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Devemos utilizá-lo para chegar ao maior número possível de pessoas. Porque essas pessoas precisam, elas precisam e têm direito de saber, mesmo aqueles que não querem e que combatem, mesmo eles, só saem com antibiótico forte aplicado na veia. E o antibiótico do pecado, contra o pecado, é a palavra de Deus. É o Espírito de Deus, que cura as pessoas do mal, da infecção que o inimigo causa a cada ser humano. A palavra de Deus diz que ele está como um leão, rodeando e procurando quem devorar, o inimigo.
Por isso nós devemos não dizer a Jesus, saia. Não, mas dizer, Jesus, fica conosco, como disse o discípulo de Emaús. É tarde, meu Senhor, já está escuro. É tarde, quer dizer, já está distante. A coisa está muito feia, está escuro. Nós estamos vivendo, o mundo está vivendo na escuridão. As pessoas estão vivendo nas trevas porque não quer saber de Deus. Vê ainda há pouco mulher dando tapa na cabeça, na cara de homem pelo meio da rua. É um horror. Pegando martelo, quebrando o carro do marido pelas ruas. É um horror. Viu a primeira leitura, o que é que fez? Deus disse, Abraão, não se preocupe com Ismael. Manda a Agar, tua escrava, embora e obedece a tua mulher. Sara, diz a palavra de Deus. Mulheres, não se preocupem com brincos, colares, roupas bonitas, penteados, maquiagem. Se preocupe em se enfeitar como as mulheres santas, como Sara, que se enfeitava com a oração e a palavra de Deus. É isso que deve ocupar-se o ser humano. Mas os homens, muitas vezes, são violentos. Outras vezes, a grande maioria hoje, eu peço desculpa por ser homem, porque o machismo... Oh, mas rapaz, me respeita. Respeita nosso Senhor que te fez um homem. Não, porque é o movimento feminista, porque agora o machismo, a mulher tem que lutar pelos seus direitos, como mulher fêmea, como fala o povo do interior. Mulher que trabalha duro para cuidar da sua casa, dos seus filhos, se é competente a assumir um emprego, estuda para ser um advogado, uma promotora, uma juíza. Dentro daquilo que lhe compete, uma deputada, uma senadora, desde que tenha competência para isso. O homem, pela mesma forma, uma profissão, qualquer profissão, a mulher pode assumir, como um homem também. Mas um sobrepor sobre o outro, que a gente está vendo hoje, está contra Jesus. Saia, Jesus! Saia da nossa vida! Foi isso que disse os gadarenos. É isso que as pessoas dizem hoje. Saia, esses movimentos que a gente vê aí, sei lá, feminista, movimento não sei de quê, dos negros, movimento de índio, movimento de branco, movimento de preto, movimento não sei de quê. Um monte de movimento, cada um uns contra os outros, vivendo uma Babel. Saia, Jesus! Não! Jesus, meu Senhor, venha para cuidar das mulheres, venha para cuidar dos negros, para cuidar dos homossexuais, para cuidar dos índios, para cuidar dos africanos, para cuidar dos brasileiros, para cuidar de nós todos. Somos todos nada. Somos todos nada. Somos alguma coisa em ti, para ti e contigo, pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Está no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5. Não expulsemos Jesus da nossa vida, mas peçamos a Ele, Jesus, meu Senhor, permanece conosco. Jesus, ilumina a nossa vida com a luz do Espírito Santo. Jesus, fortalece a nossa fé com a força que vem do céu, o Espírito Santo de Deus. Revela para nós como devemos viver. Alimenta-nos com tua palavra. Alimenta-nos com teu corpo e com teu sangue. Purifica-nos com a água do batismo e com o sacramento da confissão. Une-nos a ti, casados pelo sacramento do matrimônio. Une-nos a ti com o sacramento da ordem para homens ordenados padres, sagrados bispos, para serem a tua boca no altar para nós. E que a tua palavra em nossa casa, que é a tua boca que fala, através da boca de todos aqueles que anunciam retamente a tua palavra, seja para a nossa conversão, para estar sempre conosco. Fica conosco, Senhor. Expulsa os demônios que hoje atormentam tantas pessoas, tantos lugares, tantos guetos, que as pessoas não podem passar, que as pessoas são tão violentas que ninguém tem coragem de passar por aqueles lugares.
pois são agredidos. São agredidos os que passam, e aqueles que praticam agressão estão sendo agredidos pela força do diabo, do inimigo, Jesus. Vem, Senhor Jesus, pois ele já foi derrotado, mas ele é como um cachorro amarrado que rosna e avança, e só pega aqueles que não têm prudência, e deixa ele avançar e segurar, influenciar, para devorar depois. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque somos pecadores. Liberta-nos, Senhor, com o teu amor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Para você, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Com Cristo, Filho de Deus vivo, ressuscitado, e com Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. Um abraço.